E aí é importante dizer que a atitude que a gente deve ter quando a gente vai escutar uma história é uma atitude de atenção para que a gente escute com o ouvido, né, que leva direto como lição para nossa alma. E não com aquele ouvido para escutar conversas rotineiras, né? Todas essas histórias, elas têm o poder de falar a nossa alma, né? Por isso, se por acaso agora você não compreender, não tem problema. A sua alma compreende. Em algum momento, quando você estiver pronta, ela acessa esse conhecimento de uma forma sábia, de uma forma adaptativa positiva. Então, vamos lá. Esse é um antigo conto russo e ele começa com era uma vez ou não era uma vez. Essa história começa no leito de morte da mãe Boa. A mãe de Vassalissa está morrendo, mas ela deixa de herança para a menina uma bonequinha. Bom, o pai e a menina sofrem por um longo inverno a morte, a perda da mãe. Mas logo a vida volta a florescer e o pai se apaixona por outra mulher e ingenuamente não percebe a maldade dela e leva ela para casa com as suas duas filhas. Vassalissa se torna praticamente uma escrava da família. Ela faz tudo para todos. Ela cozinha, ela lava, ela passa, ela corta lenha, ela limpa a casa e ainda assim ela é gentil, ela é delicada, ela é boazinha. Mas não importa o quanto Vassalissa faça, o quanto ela se desdobre em mil para atender a todos e para agradar, nunca é o bastante. A família continua odiando ela, a família continua incomodada com a beleza dela, com a gentileza dela, com a delicadeza, com a prestação dela, e trama para acabar com ela, para se livrar dela. Então a madrasta e as duas filhas fazem um plano de apagar o fogo da casa e mandar ela ir buscar na casa da bruxa. E assim elas fazem. Elas apagam o fogo e a madrasta vai até a menina e diz que a culpa foi dela. E que ela é a única capaz de atravessar a floresta escura e pedir o fogo para a bruxa, Baba Yaga. Ela diz que ela não pode, porque ela já é mais velha e que as filhas não têm coragem. E Vassalissa aceita esse desafio de atravessar a floresta escura e ir em busca do fogo. E assim ela faz. Ela sai de casa com a roupa do corpo e com a bonequinha, o presente da mãe boa, dentro do avental. E assim ela vai atravessando a floresta escura, né, nutrida apenas dos sentidos, né, e da guia, da guiança da boneca. À medida em que ela vai andando, ela vai perguntando para a boneca e a boneca vai respondendo a ela, vai guiando ela. Vá reto, vira à direita, vira à esquerda. E assim ela começa a se aproximar da casa da velha mãe selvagem. E quando ela já está bem perto, ela visualiza um cavaleiro negro passando a galope. E logo depois ela visualiza um cavaleiro vermelho passando a galope. E por último, já quase chegando na casa, ela visualiza um cavaleiro branco galopando igualmente, todos na mesma direção. E quando ela chega mais perto, ela visualiza a casa de Babiaga, uma casa com pés de galinha que anda para um lado, para o outro e rodopia quando bem quer. E Babiaga vê que a menina está se aproximando e vem voando do seu caldeirão voador aos gritos, como se ela já não fosse bastante assustadora, com aquele queixo virado para o céu e aquele nariz virado para a terra, e todas aquelas verrugas em seu nariz, problemas de lidar com venenos e porções de sapo. E aí a bruxa pergunta: o que você faz aqui, menina?
E a menina, muito inocente, responde: Vovó, o fogo da minha casa se apagou, então eu vim aqui buscar. E a Babiaga dá uma grande gargalhada e diz para ela: Ai, você acha que eu vou te dar? Você acha que vai ser fácil assim conseguir esse fogo? Ela falou: Olha, para você conseguir o fogo, você vai ter que fazer algumas tarefas para mim. E se você não conseguir cumprir essas tarefas, você vai virar meu alimento. E assim a menina entra dentro da casa e a velha Iaga já passa para ela as primeiras tarefas: cozinhar para a Iaga, lavar para a Iaga e limpar a casa para a Iaga. E assim ela começa cozinhando. Ela cozinha, faz um grande jantar e a Babi Yaga tinha um apetite assim muito grande. Ela era quase que insaciável. Ela come todo caldeirão de sopa que a menina faz e deixa um dedalzinho de sopa para ela e um grão, uma migalha de pão. Bom, a menina come, já estava muito cansada por toda a viagem, né? Por toda a travessia da Floresta Escura. E ela fala assim: Nossa, que bom, agora eu vou descansar. Quando ela fala isso, a Yaga aparece, chama um parzinho de mãos mágicas e manda a menina separar o milho são do milho mofado. A menina fica desesperada e pergunta para a boneca: O que que eu faço agora? E a boneca fica pulando dentro do avental dela e dizendo: Calma, vá dormir que eu resolvo. E é isso que ela faz. E quando ela acorda, ela vê que toda a separação foi feita pela bonequinha. E para ela só resta, então, lavar a casa, quer dizer, varrer a casa, lavar a roupa, e cozinhar para Iaga. E assim ela faz. E no final do dia, Iaga de novo está se alimentando daquele jeito voraz dela. E passa mais uma tarefa, chama as mãos mágicas e agora pede para que a menina separe o estrume da semente de papoula. Uma tarefa quase impossível, né? O estrume da semente de papoula, que é aquela coisinha preta minúscula. Bom, a menina de novo se desespera e pergunta para a bonequinha: o que eu faço agora? E a bonequinha diz: vá dormir, que eu resolvo. E no dia seguinte, novamente, estava tudo resolvido e para ela só restava as tarefas de limpar, lavar e cozinhar. E assim, no terceiro dia, na hora do jantar, Babiaga fala para a Vassalissa que está muito surpresa de como que aquela menina tão inocente conseguiu realizar todas as tarefas. E aí, Vassalissa aproveita para fazer algumas perguntas para ela, né? Ela falou: Vovó, posso te fazer uma pergunta? Ela falou: Pode, mas cuidado, porque saber demais antes do tempo envelhece. E aí a menina pergunta: Vovó, o que são os três cavaleiros? Aí ela diz: Ah, fácil. O vermelho, não, o preto é minha noite, o vermelho é meu sol nascente e o branco é o meu dia. Aí a Babiaga fala assim: E agora? Você quer perguntar mais alguma coisa? E Vassalissa pensa em perguntar sobre o par de mãos mágicas que aparecem e desaparecem. Mas aí a bonequinha fica pulando dentro do avental, como quem diz: Não, 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 chega, saber demais envelhece. Então ela não pergunta. E aí ela fala assim: Ah, não vai perguntar? Aí a Vassalissa responde: Não, vovó, saber demais envelhece. Aí ela fala: Nossa, mas você é uma menina muito sabida, hein? Como é que você conseguiu toda essa sabedoria? Aí ela falou: Ah, eu acho que foi a bênção da minha mãe. Aí na hora que ela fala a bênção da minha mãe, Babiaga expulsa ela, fala: Não, chega, 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 já deu. Bênção na minha casa, não. Expulsa ela e fala: Vai embora para o seu povo e não volte aqui nunca mais. Mas antes da menina ir embora, ela entrega para a menina uma ancestral sábia, uma caveira incandescente, na qual saía fogo, fogo pelos olhos, fogo pelo nariz, fogo pelos ouvidos. Coloca a caveira incandescente numa vara e diga: Tome, tome seu fogo e vá-se embora. E Vassalissa começa a caminhar, então, fazendo o caminho de volta para casa, na Floresta Escura, agora com a caveira incandescente, mas ela sente, na verdade, muito medo do poder que ela carregava. E ela pensa em se desfazer da caveira e jogar ela fora. Mas aí a caveira pressente e diz para ela: só segue em frente. E ela concorda. E assim ela chega na casa
da madrasta e das irmãs, e percebe que elas passaram todo aquele tempo no escuro, sem fogo, sem comida, e elas estavam completamente desenergizadas. Elas não imaginavam que Vassalissa voltaria para casa. Bom, Vassalissa vai dormir e a caveira incandescente fica encarando a Megera e as suas filhas. E antes do amanhecer, elas são transformadas em cinzas. E assim acaba essa história com esse final abrupto, que é uma estratégia, um recurso dos contos de fada para que a gente volte rápido para a realidade. Ai, gente, se alguém quiser beber uma água. Bom, e aí, o que vocês acharam dessa história? Alguém já conhecia? Acho que eu conhecia, Jô, mas não lembrava com detalhes, não. Uhum. Lembrava da Babi Yaga, mas não lembrava de muito mais coisa. Lembrava que a Vassalissa era boazinha, é tipo uma Cinderela É, versão russa, né? é, é, Mas não lembrava de detalhes, não. legal. É bom, é legal ouvir essas histórias, assim, anos depois da primeira vez, né? Que você tem uma outra sensação, uma outra percepção da coisa. Muito Com legal. cer com certeza. E você, Taiga? Para mim foi novidade, eu nunca tinha escutado essa história. Ah, legal. Então vamos lá, vamos mergulhar agora no entendimento profundo dessa história e dos seus símbolos. Bom, para começar, eu acho que Vassalissa me lembra muito a busca das mulheres pelo amor, pela validação, pelo reconhecimento, né? E aí eu trago essa fala aqui da Bell Hooks, é, em que ela diz: nossa obsessão com amor começa na infância, quando percebemos que as mulheres importam menos que os homens, de que não importa o quão boas sejamos. Aos olhos do universo patriarcal, nunca seremos boas o bastante. Por isso, estamos sempre buscando o reconhecimento e a aprovação, pois confundimos validação com amor. E aí vamos aprofundar aqui. Acreditamos que temos que merecer o amor, que precisamos ser boas para sermos amadas. O problema é que ser boa é sempre uma percepção de alguém de fora. Dessa forma, nossa autoestima fica atrelada à validação externa, quando deveria ser fruto do reconhecimento interior das nossas forças, valores e talentos. A saída para a mulher contemporânea é tomar consciência da crueldade dessa cultura contra nós, aprender a reconhecer nosso valor internamente e romper com os padrões opressores, nos tornando agentes de transformação social. Porque senão a gente fica só reproduzindo o padrão eternamente. Né? Se a gente não toma consciência, a gente fica reproduzindo, reproduzindo sem se dar conta, totalmente inconsciente de quanto esses padrões nos oprimem. Vassalissa, ela recebe a nova família com uma atitude de obediência e gentileza, cumprindo todas as tarefas de casa. Mas não importa o quanto ela se esforce, nada é suficiente para agradar a madrasta e as irmãs. Vassalissa nos ensina que a recompensa por ser boazinha em situações repressoras é ser mais maltratada. Ser boazinha e submissa não é suficiente para ser amada, nem tampouco respeitada, que é isso que acontece com ela, né? Amada ela poderia não ser nunca, né? Para uma família estranha, mas ela poderia ao menos ser respeitada.
mas a submissão dela fazia com que nem isso ela fosse. Aí tem essa frase da Clarissa que diz o seguinte: a obediência provoca uma descoberta chocante. Ser você mesma te isola dos outros, mas ceder aos outros te isola de si mesma. Embora a mulher sinta que ser ela mesma a afasta dos outros, é exatamente essa tensão psíquica que é necessária para criar alma e gerar mudanças. Ou seja, gente, esse conto também nos ensina que não há meio de ir e ficar na vida. Não há como fazer omelete sem quebrar os ovos. E aí, o que faz uma mulher boazinha, né? Ela faz tudo para todos, ela esquece de si, ela quer agradar, ela se preocupa demais com a opinião alheia, ela sente-se incapaz de impor limites saudáveis e ela não consegue dizer não. Aqui um perfil psicológico da Vassalissa, uma menina ingênua e boazinha, então ela começa essa história assim. Ela vive uma vida muito racional, controlada e rotineira, né? Por isso a casa de Babiaga, né? A casa de Babiaga ela é meio animal, porque a menina precisa incorporar esse lado animal à sua personalidade, exatamente para incorporar os hábitos selvagens que trazem o quê? Vitalidade, alegria, né? Vivacidade, criatividade, que é o que falta a ela com essa vida tão rotineira, tão controlada, tão racional, domesticada quase, né? Incapaz de impor limites saudáveis em seus relacionamentos, insegura, sem poder pessoal, não reconhece suas forças e seus recursos psicológicos. Eu acho que eu pulei alguma coisa. Não? Bom, gente, então essa é uma história de transmissão de bênção do poder da intuição das mulheres de mãe para filha. E aí é interessante, eu não sei se vocês notaram, mas a história começa com era uma vez ou não era uma vez. O que ela quer já nos dizer é que na vida nada é o que parece, nada é uma coisa só. Então, assim como a mãe boa, ela não é só a mãe boa demais. A mãe boa demais é aquela mãe super protetora, que quer nos proteger de todos os perigos, que não permite que a gente enfrente a vida, né, de frente, com maturidade. Mas essa mãe boa, ela também traz escondido algo de selvagem, que é a bonequinha, né? A bênção dela para a filha é entregue em forma de boneca. A boneca funciona como um talismã para lembrar a menina do poder interior dela, da força dela, né? E assim, a intuição, ela é um poder feminino que durante muitos séculos foi enterrado pelo descrédito e a falta de uso. E a Vassalice vai precisar se arriscar, sair da sua zona de conforto, atravessar a floresta escura, encontrar a bruxa, realizar 9 tarefas para resgatar a sua intuição. Então, a intuição é que nem um músculo. Se a gente não usa, ela atrofia. Então, uma das coisas que essa história nos ensina é fazer esse resgate da intuição, né? E como é que a gente ativa a nossa intuição? A gente ativa a nossa intuição fazendo perguntas, escutando as respostas e dando ouvido a ela. Então, a menina, quando ela está na floresta escura, indo para a casa de Vassalice, ela faz exatamente isso. Ela faz as perguntas, escuta as respostas da boneca, segue as respostas e vai alimentando. E aí, alimentando literal, tem um simbolismo, que ela vai dando miolo de pão para a bonequinha, para simbolizar que ela está alimentando a boneca. É a história da iniciação de uma mulher, né? Toda a iniciação é um processo de transformação pessoal, representado pela realização de algumas tarefas. O objetivo da iniciação é ajudar Vassalissa a resgatar sua relação de amor e confiança com a sua voz interior, a intuição. E aí, quem é Babiaga? Babiaga é a mulher selvagem disfarçada de bruxa. E é muito interessante perceber que bruxa, no inglês, witch, está muito relacionado à sabedoria, né? E aí a gente vê o quanto ao longo da história essa personagem, né, essa coisa da bruxa, foi associado ao mal, né? Aquela que comia as criancinhas, né? E não foi diferente com
com a Baba Yaga, né? Ela também ficou como uma bruxa russa que comia as criancinhas. Mas, na verdade, ela é a bruxa disfarçada de deusa, deusa eslava da vida e da morte. A mãe criadora também é a mãe ceifadora, né? Então, de novo, nada é uma coisa só. Assim como no símbolo da mãe boa demais, que também tem algo de selvagem, a Baba Yaga, que é a bruxa, ela também é, na verdade, a mulher selvagem, a deusa da vida e da morte. Seus modos são impetuosos e selvagens, profundos e penetrantes. Ela é a mãe dos tempos, que tudo sabe e tudo vê. Tanto que quando a vassalissa chega no casebre de Baba Yaga, ela fala: eu conheço a tua gente, eu conheço você e a tua gente, porque ela sabe tudo o que acontece. Encontrar Baba Yaga é reconhecer e integrar todos os aspectos da nossa psique. Os bons, nossos recursos e forças de caráter, e os não tão bons, nossas sombras, né? Que são aqueles aspectos ciumentos, exploradores e rejeitados da nossa personalidade, que aqui na história estão representados pela madrasta e pelas irmãs malvadas. E o que Baba Yaga quer nos ensinar? Ela nos ensina a colocar em ordem a nossa casa interior. Então, limpar, varrer e arrumar nossos pensamentos com regularidade. Ela ensina tanto a morte como a renovação. Encontrar Baba Yaga representa mergulhar na sua vida interior. Seu objetivo é nos ajudar a encontrar a nossa totalidade e dançar com os ciclos de vida, morte e vida. Aprender a deixar morrer o que precisa morrer e abrir espaço para o novo, para a criatividade, a vitalidade, a alegria, que são características da mulher selvagem. Então, gente, olha só, ela quer nos ensinar, a Baba Yaga voa para a nossa vida, para nos ensinar sobre a importância da totalidade, né? Então, ao final desse processo, além de resgatar a intuição, a mulher sai uma mulher inteira. E ser uma mulher inteira é fazer essa integração de todos os aspectos da nossa personalidade. Entender que nós não somos uma coisa só. Assim como a mãe boa demais, assim como a Baba Yaga, nós temos aspectos de luz e de sombra. E integrar esses aspectos é algo importante para a nossa vida plena, para o nosso bem-estar. Aqui eu fiz esse esquema, né, de como que era a vassalissa antes do encontro com Baba Yaga e como que ela sai depois desse encontro. Então, ingênua, sem poder pessoal, teme a diversidade da vida, boazinha, sem poder intuitivo, não reconhece seus dons e talentos, sente-se incapaz, insegura, teme o fracasso. Como é que ela sai da casa de Yaga? De pé nas quatro patas, com os pés firmes no chão, um depois do outro. Meu gato está aqui também conversando. Está aqui também dando aula. Tá participando. Tá participando. Ela sai esperta, adquire a sabedoria interior, assume seu poder pessoal, intuitiva, segura de si, reconhece sua natureza cíclica, assume riscos, capaz de assumir riscos, se aceita como é, vitoriosa, orgulha-se da sua trajetória. Então, vamos lá. Então, essas são algumas das tarefas, são 9, né? As tarefas que a bruxa passa para a menina para que ela faça a iniciação. A gente vai conversar um pouco sobre essas tarefas, mas antes eu queria que vocês me dissessem até aqui, essa história fala com vocês? O que vocês se identificam, o que vocês não se identificam com vassalissa? Eu me identifico com algumas qualidades e alguns, assim, o antes e eu me identifico com alguns pontos do antes da casa da Baba Yaga e alguns pontos do depois também. Eu sinto que, óbvio, né? Então eu sei reconhecer meus talentos, por exemplo, mas ao mesmo tempo eu temo o fracasso. Então, né? é, é, e aí esse contraponto de se orgulhar da trajetória é algo que eu tenho que relembrar a mim constantemente, entendeu? Ainda mais porque, né, eu lido com a aprovação do público, e aí isso é uma coisa e constante, né?
Uhum. Óbvio que isso se manifesta e talvez seja um aspecto da minha personalidade que eu tenho que trabalhar, que de repente se reflete aí em outras áreas, em outros momentos, em outras situações, né? Uhum. Eu acho que, ó, assim, com o passar dos anos, eu conduzi isso dentro de mim de uma forma muito positiva, mas eu sinto, assim, de melhora, de amadurecimento, de autoconfiança, de amor próprio, mas eu sinto que é algo que eu tenho que trabalhar. Assim, que quando eu sou botada, às vezes, numa situação de muita pressão, entendeu? Isso emerge, né? Se tá tudo Uhum. bem, óbvio, tá tudo ótimo, maravilhoso, mas aí eu sinto que eu sou super autoconfiante, não sei o quê, mas de repente eu estou colocado numa situação de muita pressão, e isso emerge, essa insegurança, esse medo do fracasso, ou de repente não saber como agir, ficar parada em determinadas situações, não ter reação, sabe? Uhum. Em determinadas situações de pressão. Então, mas assim, eu sinto que eu sou meio, assim, eu acho que eu sou mais um lado pós-Babiaga hoje do que Uhum. pré-Babiaga, mas eu ainda tenho aspectos ali a buscar, trabalhar, lapidar dentro de mim. É assim que eu Todos nós, né, Gabi? Todos nós, com certeza. sim, E acho que a questão da autoestima é estrutural para o feminino. Acho que esse é um dos grandes calcanhares de Aquiles da mulher, até porque você vê, é inerente ao nascimento, entendeu? Você nasceu sim. mulher, amor, você já vai sair aí numa defasagem. Você vai ter que É, ralar muito e para o chegar louco, junto. e o que eu acho interessante desse conto é que ele fala de uma validação do amor, não só o amor romântico, né? É óbvio que ele fala de Sim, uma validação do amor até geral. da própria mãe, né? Que muitas vezes a gente né, tá buscando ainda, ou busca durante. Tem gente que não se relaciona bem com a mãe, né? E acho Sim, que sim. principalmente mulheres, eu não sei por quê, mas né? É assim que Porque há uma competição, né? Há um pouco é, de uma competição meio velada e claro que inconsciente, mas há uma uhum, competição, porque a gente vive assim, que o mundo patriarcal é assim, ele uhum, nos colocou como meio que concorrentes, né? uhum, uhum, Então, assim, é difícil mesmo para uma mãe, numa determinada fase da vida da filha, porque a filha está florescendo e a mulher e a tá mãe está envelhecendo. definhando, É a né? Branca de Neve, né? Então, assim, é claro que Uhum, as mulheres precisam estar muito atentas a isso. Também existe uhum, o outro lugar, que é o lugar da mãe superprotetora, né? uhum, Protege demais e não deixa a filha amadurecer. é, Não deixa a filha terminar a iniciação. sim. Então, um dos primeiros ensinamentos desse conto é que a mãe morre, mas quando ela morre, ela deixa a bênção. O que que é a bênção? A bênção é, minha filha, confie em Vai para o você. mundo, né? Você está É isso. pronta, vai, eu te Amadurece. abençoo, É, né? Exatamente. Se é, vira, né? Porque a gente precisa estar só para cuidar de si, né? Então, sim. esse ingrediente do desamparo, se você for ver, ele é muito comum também nos contos de fada, né? A Uhum, Branca de Neve começa como? A mãe morrendo também, sim, né? A Cinderela, a mãe morre também. Então, é sim. muito comum no conto de fada a mãe morrer. É muito Uhum, comum as heroínas começarem nesse lugar de desamparo, né? sim, Elas precisam estar nesse lugar de desamparo para quê? Para encontrar a sua força interior, sim, encontrar os seus recursos psicológicos. Se a gente em algum momento na sim, vida não for colocada nessa situação, a gente nunca vai saber que somos capazes. A gente vai ser sempre uma criancinha sim. que precisa de Perfeito. proteção. É isso aí. Muito legal, tô Verdade. gostando dessa discussão, desse bate-papo. Não, eu tô só observando aí e absorvendo, né, bastante coisa, porque eu passei muito tempo da minha vida nesse lugar de boazinha, de aceitar muita coisa, de não saber
quais eram meus próprios limites, isso eu levava para todos os aspectos da minha vida, trabalho, dentro de casa, tudo, né? Nós somos uma família grande, né? Dentro de casa é muita gente, era, né? Sempre foi muita gente. Era porque eu não moro mais, mas nós somos em 5 irmãos e a família sempre foi, nossa, a gente canta, é, quando a gente está junto, a gente sempre canta a música essa família é muito unida e também muito oriçada, sabe? Briga por qualquer razão, mas acaba pedindo perdão, porque não é muito a gente não é muito de brigar, mas tem muita coisa da estrutura patriarcal na nossa família, né? Então, enfim, mas fazendo esse paralelo aí com o ponto, eu me sinto um pouco meio com o pé na floresta ainda, indo para casa da velha, né? Porque ainda não sabe muita coisa do que vai encontrar, mas também me sinto um pouco já dentro da casa da velha, encarando um monte de realidade, enfim. Eu tô com 38 anos agora, então para mim é muito recente essa virada de chave, né? Esse despertar mesmo, né? Então eu posso dizer que tem 4 anos que eu estou fazendo uma mudança assim geral na minha vida, né? Isso tem impactado no meu trabalho, mas eu puxei o freio mesmo, as rédeas de tudo que eu vinha, tudo, absolutamente tudo que eu vinha fazendo, né? E aí eu digo que eu sinto que esse é o lugar mais perigoso, né? Porque eu dei uma pausa em muita coisa que eu fazia, entendi tudo que eu não quero fazer, mas eu ainda não entendi tudo que eu quero fazer. Então, essa tela em branco, para mim, é o mais. É também uma situação de perigo, sabe? Porque me sinto algumas vezes bem. Hoje em dia, talvez Perdida. não tanto. Hoje talvez não tanto. Mas o ano passado foi um ano que eu estava numa situação me sentindo completamente perdida, sem saber para que lado eu ia mesmo, né? Uhum. Mas eu passei esse ano passado digerindo muita coisa, entendendo as coisas que tinham que ficar para trás de fato, sabe? O ano passado foi um ano primordial assim para mim entre essa passagem, né? Então, eu me sinto bem crua no sentido do início do ciclo, sabe? Os ciclos da vida, né? Eu Uhum. consigo. Você está tentando entender o que precisa morrer e o que precisa ser renovado para seguir em frente. Eu já entendi bastante coisa que precisa morrer, eu só estou tentando entender o que fica de forma que eu ressignifique, né? Então, por exemplo, na questão do meu conhecimento profissional, né? Eu sou. Você me conheceu um pouco, a Gabriela não me conhece, mas eu sou da comunicação, né? Eu sou jornalista formada, eu tive muita experiência na parte de comunicação, isso vai completar uns 20 anos, e eu fiquei 10 anos até o começo do ano passado, mas completou 10 anos no começo do ano passado, que eu fiquei focada no setor do mercado de cerveja. E eu me aprofundei assim, eu mergulhei fundo e conquistei coisas muito bacanas, assim, sabe? Que eu tenho muito orgulho de tudo que eu conquistei até então. Mas eu já estava cansada de muita situação que eu passava, né? Que tem a ver com machismo, que tem a ver com ambientes muito opressores, né? Enfim. E aí, na verdade, esse processo de transformação, ele vem passando já um tempo, até chegar no ano passado, que aí eu dei um basta, né? Para todas essas situações que eu ainda estava. Ah, mas isso me dá dinheiro. Ah, mas esse cliente, né, paga bem, né? É. Então, e aí isso me mantinha numa posição de bastante Algema de ouro. independência, exatamente. Mas chegou num Ah, momento que pela minha saúde, eu precisei dar esse basta, né? Então, assim, eu entendia que algumas coisas estavam ficando para trás, que eu precisava refazer, eu só não estava entendendo onde que eu colocava os pontos, né? uhum. E,
esperar que a vida fizesse isso para mim já não era mais um caso. E aí É foi onde eu dei a... interessante que com a vassalissa, né, o livro tem uma parte que a Clarissa fala: quando o fogo da casa se apaga, a vassalissa desperta. Então é muito interessante porque eu acho que a nossa vida também é assim, né? A gente precisa receber um chacoalhão, precisa que realmente Exato. algo muito importante aconteça às vezes, ou várias coisas importantes ao longo de muitos anos, né? Para É, que a gente dê um basta, né? Para que a gente rompa com aquele velho self que já não serve mais e vá em busca de um novo self mais saudável, exatamente. né? O Jung fala que o sintoma ele é algo importante, porque o sintoma ele nos avisa, ele nos mostra que há algo errado, Uhum. né? Assim como ele também fala do caos, né? Ele fala que sem o caos não existe criatividade, não existe inovação, não existe coisas boas. Ondas calmas não faz bom marinheiro, né? É É, isso. É. Cara, olha, eu falei esse ditado aí, né? E tem uma coisa que eu tô lendo um livro, não sei se vocês já viram, que é Como Viver Sem Preocupações. Eu acho que o título é esse, não me lembro exatamente. Ele foi um best-seller também, ainda é, não sei como funciona. Mas ele fala, ele comenta justamente essa questão sobre os ditados que me pegou esses dias, que foi isso, se a gente prestasse mais atenção nos antigos ditados, a gente conseguiria viver melhor. Todos nós conseguiríamos viver melhor, mas cada um de nós tem o seu momento de entender o significado em si de cada ditado, né? Porque os com ditados eles certeza. são antigos e todos eles fazem muito sentido, né? Eles são verdadeiros, são reais, são bons conselhos, né? Que a Mas isso gente vale às para vezes qualquer demora a entender. Isso vale para qualquer coisa na vida, né? A Uhum, gente demora a entender. Por quê? Porque para entender, você precisa dar um passo na jornada, né? uhum, Da evolução, na jornada da iniciação. A iniciação nada mais é do que uma mudança no nível de consciência. Então, você, para perceber a sua realidade com clareza, por exemplo, você precisa fazer alguma mudança de nível de consciência, senão você vai continuar para todo sempre no mesmo lugar igual. Entendeu? Porque você não vai ter olhos para enxergar o que você vive. Entendeu? E muitas vezes o que acontece com as mulheres é que elas ficam tão focadas em consertar erros uhum, que elas não veem o que está acontecendo em volta, entendeu? Elas perdem o foco da realidade à sua volta, né? Então, essa é a armadilha. É por isso que a gente precisa parar de se concentrar nos nossos erros, ficar corrigindo os nossos erros internos, porque a gente deixa de entender a nossa realidade, né? Que às vezes pode ser opressora, que às vezes pode ser dolorosa. Então vamos lá, gente. Número 1, a gente já entendeu. É a primeira tarefa que a menina precisa fazer para começar a iniciação é a morte da mãe boa. E a morte da mãe boa aqui, ela deve ser entendida como aqueles aspectos internos nossos super protetores, né? Então a gente deve tentar entender essa história como se todos os personagens fizessem parte da psique de uma só mulher. uhum, Tá? Então, a mãe boa demais, ela pode existir fora, na nossa realidade externa, mas ela também pode ser uma estrutura na nossa psique que nos diz: ah, não sai daqui não, tá tão confortável. Fica aqui comigo, aqui é tão bom, é tão seguro, é tão acolhedor. Não se arrisque, não vai dar certo. Fica aqui, né? E, em geral, as mulheres têm muita dificuldade de romper com essa zona de conforto, né? De romper com uma vida boa, de romper com uma vida segura, tranquila, porque é isso, é muito sobre a nossa dificuldade de estar só para cuidar de nós, né? Porque se a gente for pensar ao longo de toda a nossa história, nós sempre vivemos debaixo da asa de alguém. A gente saía de casa para a casa do marido, e o marido cuidava da gente até o fim. Né? Se uma mulher ficava viúva, ela ficava como desamparada. No passado, uma mulher sem um homem, ela não valia muito na sociedade.
né? A gente pensa que essas histórias, que esses contextos não afetam a nossa realidade de mulher moderna, mas eu acho que em algum nível isso fica gravado no inconsciente coletivo e a gente vai reproduzindo inconscientemente, né? Então, eu acho que esse aspecto da mãe boa demais, essa dificuldade de romper com essa proteção, com essa segurança da vida e de se ver só para cuidar de si mesma, tem muito a ver com essa estrutura, né? Que a gente sempre viveu no passado. Então, o 2. Aí, o que ela entende? Qual é a primeira tarefa? A primeira tarefa é deixar morrer o que precisa morrer, né? Então, para ela começar essa aventura e para ela ter todos os ganhos psicológicos que ela vai ter ao final dessa jornada de heroína, ela precisa deixar morrer esse aspecto superprotetor. Segundo, denunciar a natureza sombria. Bom, a natureza sombria aqui é representada pelas irmãs, eu já falei, né? Pela madrasta e pelas Uhum. irmãs. As sombras são aqueles aspectos recalcados e rejeitados da nossa personalidade. Por que a Larissa vai dizer que a gente precisa denunciar, a gente precisa reconhecer, a gente precisa mergulhar no aspecto da sombra? Porque ela vai dizer que muitas vezes ali misturado com esse aspecto das sombras, também estão nas sombras os talentos das mulheres. Então, Uhum. jogar luz sobre esses aspectos rejeitados pelo ego é também, de repente, encontrar os seus talentos, tá? 3, navegar nas trevas. Navegar nas trevas é quando ela começa a atravessar a floresta. Então, é o quê? É começar a se reconectar com a voz da sua intuição, que é o que ela faz, é, que é o que ela faz quando ela atravessa a floresta e ela vai perguntando para a bonequinha o que ela precisa fazer, ela vai ouvindo as respostas e vai seguindo. Encarar a megera selvagem. Aqui, a etapa é ter coragem de encarar o feio, o estranho, o desagradável, o difícil, sem desviar o olhar. Essa também é uma tarefa muito importante para a gente, né? Porque muitas vezes a gente não quer ver o feio, a gente não quer ver o doloroso da nossa vida. É mais fácil não olhar, né? Então, a iniciação é também para a mulher aprender a olhar sem desviar o olhar as situações e pessoas dolorosas da sua vida. Tá? Então, para isso que ela encara a megera. Servir ao não racional. Bom, servir ao não racional é fazer aquelas tarefas de lavar, cozinhar, limpar e separar os elementos, separar isso daquilo, separar o milho bom do milho mofado, né? Essa tarefa é uma tarefa que o que ela quer nos ensinar? Ela quer nos ensinar a separar elementos semelhantes, muitas vezes de mesma natureza, como o milho. Né? O milho é o milho, só que tem o bom e tem o mofado. Para você ver qual é o bom, qual é o mofado, você tem que chegar perto, você tem que olhar de perto, com atenção, assim como na vida. Para a gente conseguir separar o amor verdadeiro do amor falso, né? A boa amizade da amizade interesseira, né? A boa relação da relação tóxica, é tudo muito semelhante. A gente precisa aprender a separar isso daquilo. Só que tem um outro detalhe, quando ela faz as tarefas também de separar o milho e de separar a semente de papoula, ela também está ensinando a menina, ela está querendo que a menina aprenda os segredos, os mistérios de uma antiga farmácia medicinal. Né? Todos esses elementos, eles podem, alguns nutrem, outros relaxam, alguns causam languidez, outros são estimulantes. Todos são facetas do ciclo de vida, morte e vida. Todos são remédios para a mente. Por isso ela quer que a menina separe, porque enquanto ela está separando, ela está o quê? Ela está trabalhando sua mente de uma forma medicinal, de uma forma curativa. O 7, perguntar sobre os mistérios. Aqui é aquela etapa em que ela senta com Baba Yaga e Baba Yaga fala, pode me fazer perguntas, mas cuidado, que saber demais envelhece, né? Então, ela pergunta sobre os mistérios. Quais são os mistérios da história? Os 3 cavaleiros e o par de mãos mágicas. E aí, a bonequinha fica pulando para ela não perguntar sobre o par de mãos mágicas. Por quê? Porque o que ela quer nos ensinar é que...
a gente deve ter cuidado ao se relacionar com o luminoso, né? Por mais que a gente vá até o além, é importante a gente saber que a gente não deve permanecer lá por muito tempo. Então, tem que ter uma atitude de respeito e muitas coisas não se aprofundar mesmo, porque não é para você ficar por lá por muito tempo, senão você pode se perder de si. Tá? Então, é isso que é perguntar sobre os mistérios. E de pé nas quatro patas é o momento em que ela encerra a iniciação. Ela completou todas as tarefas e ela recebe a caveira, né, incandescente numa vara. Quando Vassalissa faz isso, é um símbolo da concretude da iniciação. O que ela está dizendo para a menina é: vá, você está iniciada. Vá com os pés firmes no chão, um depois do outro. Vá carregando uma ancestral sábia com você. E essa ancestral sábia com você, depois de você ter feito toda essa jornada, você nunca mais vai se liberar dela. O que ela quer dizer é, gente, quando a gente muda um nível de consciência, quando a gente atinge um novo patamar, não tem como voltar para trás. Depois que você vê o que é para ser visto, depois que você entende o que você precisa, o que você enxerga a vida sem desviar o olhar, não tem mais como fingir que não viu o que viu. Né? Você não consegue mais se livrar daquele entendimento, daquela percepção, daquela sabedoria. Tanto que ela sente medo, ela tenta se livrar, ela pensa em jogar a caveira fora e a caveira diz para ela: não, só segue em frente. Então, eu acho que isso também é um ensinamento importante para a gente. Muitas vezes, muitas de nós temem o próprio poder. Né? Nesse momento, a gente precisa seguir firme de pé nas quatro patas, né? Com os pés firmes no chão, um pé depois do outro, acreditando em quem a gente é, acreditando no que a gente sabe sobre si, sobre a vida, sobre os outros, e em como esse saber nos afeta e afeta os outros, e confiando de que, independentemente do que ocorra, tudo vai ficar bem no final. Reformular as sombras. Bom, reformular as sombras é esse momento em que ela chega em casa e a caveira incandescente transforma em cinza a mãe e as irmãs. O que ela está sugerindo que a gente faça nesse estágio é o seguinte: a gente precisa conseguir ver o que é para ser visto, né, e reagir ao que é visto. Então, isso que é reformular a própria sombra, é ver a própria sombra e a sombra dos outros à nossa volta e reagir a elas e não ficar o quê? Passiva, parada. Ah, eu sei que eu estou vendo o que eu estou vendo, mas deixa rolar. Deixa rolar, não. Eu estou vendo o que eu estou vendo e eu vou reagir. Eu vou fazer alguma coisa quanto ao que eu estou vendo. Porque qual é a pior atitude? O que a submissão traz, que a gente aprendeu lá no segundo slide? Qual é a revelação chocante que a submissão causa? Né? Que ser submissa em situações opressoras só traz o quê? Mais maltrato e mais problema. Por isso que a gente precisa aprender a reformular a sombra, porque reformular a sombra é em reformular a própria, ou seja, trabalhar os seus aspectos rejeitados, ciumentos, possessivos, né? Mas também ser capaz de ver a sombra nos outros e reagir a ela, e não ficar passiva, parada, submissa, presa, aprisionada. E aí, gente, é importante a gente entender também o que ela quer dizer com essa, o que ela quer que a menina entenda, aprenda com essas tarefas de cozinhar, limpar, lavar, né? Então, eu chamo de ciclo de tarefas. Então, quando ela está cozinhando para Yaga, ela está o quê? Ela está cozinhando ideias. Ela está nutrindo o lado selvagem dela, o aspecto selvagem da personalidade dela, né? Acendendo a fogueira criativa. Para cozinhar ideias com paixão, né? Outra tarefa, quando ela pede para a menina varrer o casebre, o que ela quer que a menina aprenda? A limpar a casa interna, a limpar a casa da alma. Então, varrer significa limpar o nosso pensamento, tá? Renovando com regularidade os nossos valores. Aí, Taiga, você que falou.
né, que está nesse momento. Então, vamos varrer a casa interna para renovar esses valores, eliminar da nossa mente aquilo que não é importante, né? Eu acho que é isso que você quis trazer com essa história do livro, das preocupações, né? Acho que é essa tentativa de eliminar o que não é importante. A gente na nossa mente, a gente fica com muitas elucubrações, né? Muitos pensamentos que não servem para nada. Por isso a necessidade de limpar com regularidade os pensamentos, varrer para fora da casa da psique o que não presta, purificar e lavar nossos estados de pensamentos e sentimentos com regularidade. Bom, dito isso, eu convido vocês para a gente fazer uma rápida visualização guiada. Topam? Sim, Vamos lá. claro. Então vamos lá, meninas, vamos fechar os olhos e vamos respirar um pouquinho. A nossa respiração, ela regula todo o nosso sistema emocional. Então vamos respirar inspirando pelo nariz e expirando pelo nariz. E eu vou pedir para que vocês façam isso por 5 vezes. Uma longa e suave inspiração pelo nariz e expiração pelo nariz. E à medida que você vai fazendo isso, vá se soltando, vá relaxando o seu corpo, vá tentando liberar as tensões residuais do dia, muitas vezes é, acopladas no nosso pescoço, nos nossos ombros, na nossa coluna. E agora eu quero que vocês visualizem que vocês estão em uma floresta, de pés descalças, pisando firme no chão, de pé nas 4 patas, plenas, conscientes do poder que carregam, munidas da intuição feminina. E vão caminhando por esse bosque, e vão olhando ao redor, e vão vendo o que vocês veem. E nessa de olhar, investigar e reconhecer esse território, eu quero que vocês busquem construir uma vassoura. Encontrem um galho, um tronco, busquem gravetos e vão construindo a sua própria vassoura, o seu próprio instrumento de limpeza da sua casa interior, da sua mente. Vejam-se construindo essa vassoura passo a passo. E quando ela estiver pronta, peguem elas nas mãos, bem firme, e continuem seguindo em frente. Encontrem o casebre de Vassalissa. Abram a porta e comecem a varrer. Varrer, buscando liberar, buscando mandar para fora da casa tudo aquilo que não te serve mais. Todos aqueles pensamentos que te enfraquecem, que te anestesiam. Vá respirando e varrendo e liberando. Inspirando suave profundamente. Agradeça-se por essa experiência. E quando estiver pronta, pode retornar. E aí, meninas, como foi? Amei. Conseguiram visualizar alguma Sim, coisa? Sim, foi bem legal. Eu fico Bom, imaginando.
Então, gente, esse é um exercício. Eu vou deixar gravada essa meditação. Mas esse é um exercício para a gente fazer sempre que a gente estiver precisando limpar os nossos pensamentos e sentimentos, renovar nossos valores, tá? Bom, dito isso, a gente vai agora para a última parte desse nosso encontro, em que a gente vai entender a relação entre a força da perspectiva presente na virtude da sabedoria e essa história. Bom, a força da perspectiva é aquela capacidade que algumas pessoas têm de colocar a vida no quadro geral, de ver a vida de uma forma mais ampla, né? Uma forma em que não é só, a gente não é só um mero acumulador de informação, né? A gente consegue pegar aquela informação e entender, compreender de um jeito que faz sentido não só para a gente, mas para as pessoas à nossa volta. Por isso que pessoas com essa força são muito procuradas, são muito vistas como boas conselheiras e também são boas ouvintes. Essa força é sinônimo de sabedoria, né? Assim como Baba Yaga, né? Lembra que eu falei lá no início que o Witch significa sabedoria? Então, Baba Yaga é a velha mãe, ela sabe de tudo, né? Ela sabe o que a menina precisa saber para viver de uma forma mais plena, mais feliz, mais inteira, né? Encontrando a sua totalidade. Então, dito isso, existem algumas sugestões de intervenções da psicologia positiva com as forças de caráter, em que eles sugerem atividades para que a gente desenvolva essa força. Nos nossos encontros, a gente sempre tem um momento de prática, de ativação de alguma dessas forças que foram vistas, que foram percebidas nessa história. Essa história, para mim, fica muito evidente a virtude da sabedoria, a perspectiva, que é a figura da Baba Yaga, que também pode ser vista como esse resgate da intuição. Então, em última análise, esse resgate da intuição, ter esse ser, né, que funciona como esse oráculo, que está sempre andando na nossa frente e que está sempre vendo as situações como um todo, né, que vai muito além do facilmente observável. Então, a intuição, ela vê onde está sendo tramada a traição, né? Ela vê o que tem por trás do sorriso falso, ela reconhece o sorriso falso, né? E ela nos avisa, ela nos sinaliza, né? Então, essa sabedoria prática, que é a perspectiva, também nos ajuda a colocar a vida nesse quadro geral, a ver as coisas de um modo bem mais amplo, que vai bem além do facilmente observável. E aí, para ativar essa força da perspectiva, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai encontrar a sábia, a gente vai encontrar a Baba Yaga. Então, é isso que a gente vai fazer agora, meninas. Outra visualização em que a gente vai até a casa de Baba Yaga e vocês vão poder fazer uma pergunta para ela. Vocês vão poder perguntar para ela. Então, se vocês têm algum problema, se vocês têm alguma coisa assim que vocês estão precisando de uma resposta, esse é o momento, tá? Perguntem para a velha mãe selvagem e vejam o que ela tem para te dizer. E o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer como meditação agora. A gente vai fazer esse processo antes de dormir, tá? Porque lembra que a bonequinha, ela sempre mandava a menina dormir e resolvia tudo? É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Eu convido vocês a fazerem hoje, tá? Quando vocês forem deitar, antes de dormir, que vocês visualizem que vocês estão na floresta, atravessando a floresta escura, e que vocês estão procurando a bruxa, a velha mãe selvagem, Baba Yaga. Cheguem até a casa dela, batam na porta, e quando ela abrir, vocês fazem a pergunta, né? Aquela dúvida, aquela coisa que Uhum. vocês querem uma resposta. E durmam. E vamos ver se vem alguma coisa de resposta. Às vezes vem na hora, às vezes demora alguns dias, às vezes vem quando você menos espera. Mas é uma forma interessante de você encontrar a resposta, de você entregar esse trabalho para a sua intuição e confiar que ela vai te responder.
Bom, meninas, é essa a nossa trajetória aqui hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha feito sentido, que esse conhecimento seja útil. E vamos em frente, com coragem, de pé nas 4 patas. Com o pé Muito firme no legal. chão. Depois o Amei, Ju. que bom. Obrigada. Eu Obrigada a gostei você. bastante, Ju. Que Muito bom, menina. bacana essa troca. Sim, Também. muito positivo. Que E ótimo. muito a ver, assim, muito louco, né? As sincronias da vida, porque hoje eu ouvi uma leitura de tarô que eu gosto de ouvir, que é uma taróloga que faz leitura geral, assim, ela faz 4 montes no YouTube, mas é uma só que eu gosto muito dela, porque ela é sempre muito assertiva, assim, comigo, né? E Uhum. você